Boa noite, todo mundo ligado aqui nesse AVNews, hoje gravado, vai ser um papo muito legal para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Vamos trocar uma ideia sobre essa questão das últimas notícias, de reforços que podem ou não podem vir para o Vasco. Tem jogadores querendo sair, tem jogadores querendo voltar, enfim, a gente vai trocar uma ideia aqui nesse canal Atenção Vascaínos, nesse AVNews meio diferente, num cenário diferente, no cenário aqui no estúdio Bruno Santana, aqui direto da Barra da Tijuca, e eu conto demais com a sua audiência fazendo o seguinte, se inscrevendo aqui embaixo no canal, tem um botão, é de graça, não custa nada. Deixa o comentário também aqui no seu chat também. E claro, deixa o like nesse vídeo e compartilhe nossos vídeos com outros amigos. Copiando o link, jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o AVNews já está no ar. E hoje com um convidado especial. Vai ficar aqui do meu lado para bater um papo falando de Vasco nessa sexta-feira, hashtag sextou, a gente aqui no canal Atenção Vascaínos. Mas antes, um recado importante dele, Flávio Dias. Tá pensando que o Campeonato Brasileiro terminando acabam as apostas com a 1xBet? De forma alguma. Primeiro comentário fixado, tem um link para você fazer as suas apostas. Os campeonatos europeus estão bombando. A 1xBet paga bem e paga rápido. E você usa a palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. Não deixe de apostar. Casa de Palpites 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E aí, ó quem tá do meu lado aqui, ó, Jean Faísca, aqui no Rio de Janeiro. Amanhã vai ter o nosso evento, a confraternização aqui do canal na Barra da Tijuca. E o homem já tá aqui para falar um pouquinho com a gente. Dá boa noite pra galera ligada nesse AVNews, Jean. Fala, galera ligada no News, tudo certo? Uma honra estar aqui hoje ao lado do Emerson Rocha, dividindo essa bancada do News, uma bancada diferente, num cenário diferente, substituindo o nosso capitão em faixa que está chegando, né, Emerson? Logo, logo, amanhã ele já estará aí no Brasil e a partir de segunda-feira o titular volta e a galera volta para o banco. E eu espero que o professor tenha gostado do nosso desempenho nesse período aí que ele esteve fora. Exatamente. Estamos aqui no estúdio Bruno Santana, aqui na Barra da Tijuca, para bater um papo já com um cenário diferente, camisa da seleção brasileira, mas claro, falar um pouquinho de Vasco nesse dia de sexta-feira que teve uma polêmica muito grande nas redes sociais de uma declaração do Pablo Verratti, Jean. Ele falando que está aberto a novas propostas, tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem, e aí deu essa declaração meio infeliz, não foi não, Jean? Eu não achei legal, Emerson. Longe de criar grande polêmica, achar também que precisa criar uma animosidade. Assim, jogador no Vasco nos últimos tempos, está tão difícil criar um casamento entre arquibancada e dentro de campo, e eu acho que o Verratti poderia ter dado uma segurada. Eu também entendo, Emerson, que às vezes tem até o problema da língua, que o cara quer falar uma coisa e daqui a pouco sai outra, mas pelo que eu entendi, ele pode ter esse sentimento, mas não precisava externar. Quando vem esse tipo de pergunta, esse tipo de situação, ele poderia, olha, é como meu empresário, eu estou feliz aqui no Vasco e segue o jogo. Agora, você falar que está aberta outra proposta, a preferência do Vasco? Claro que é a preferência do Vasco, mas eu não vejo o Verratti num momento que precisava desse tipo de declaração. Eu acho que ele poderia ter dado uma segurada. Pelo menos ele disse que está habituado e quer morar no Brasil, gostou de morar no Rio de Janeiro. É aquele negócio, tem contrato até o meio do ano que vem. Não sei se também é uma pressão, por exemplo, em relação à direção do Vasco para poder estender o contrato dele também, né, Jean? Com certeza. E assim, se o Vasco tiver essa possibilidade, eu acho que o Vasco deveria fazer. Até porque eu particularmente acho que o Verratti foi o grande nome dessa virada do Vasco no Campeonato Brasileiro. Na sua estreia contra o Grêmio, o Vasco ali estava praticamente morto. E ali o Vasco ressurge das cinzas. E depois disso ele acaba fazendo 10 gols, foi decisivo pela postura dentro de campo, não só pelos gols, cobrando os seus companheiros, enfim. Eu acho que o Verratti é um jogador que o Vasco precisa apostar nele. Não gostei da declaração. Como eu falei, eu acho que também não precisa criar um nível de animosidade, mas ele pro ano que vem é um jogador de fundamental importância. Eu trouxe hoje mais cedo no Bom Dia Gigante uma declaração do próprio Verratti numa entrevista que ele deu a um canal de televisão da Argentina, falando da boa relação que ele tem com o Ramon Dias, principalmente com o Emiliano Dias, e esse casamento com os argentinos no Vasco também é importante para 2024, né, Jean? Não resta dúvida, é um jogador de confiança, tanto que todas as partidas que teve possibilidade ele jogou. Inclusive, Emerson, o Ramon Dias, a gente sabe que ele gosta de jogar quase que com 2 homens de área. No último trabalho dele lá no mundo árabe, ele cansou de fazer isso. E assim, em muitas partidas ele colocou o Sebastião, mas não tirou o Verratti. Deixava os dois dentro de campo. Então eu não tenho dúvida que dentro daquela lista
que o Ramon Dias passou de renovações, de jogadores que ele conta e de contratações, o Verratti deve ser um nome que está lá em cima e eu acho que seria muito importante a continuidade dele. Quem sabe, Emerson, como você falou, agora renovar o contrato do Ramon Dias até o final de 2025, que possam também renovar o contrato do Verratti, dar uma tranquilidade para esse jogador maior, traz a família para cá. Inclusive foi uma cena tão bonita no último jogo, ele com o filhinho dele acenando aí para a arquibancada. Eu acho que o Vasco deveria tentar fazer isso. Só que ele não precisava ir pela imprensa. Isso. Se ele quer essa renovação, poderia ter chegar agora direto no Alexandre Barros e quem comanda o futebol do Vasco. Enfim, não ficou legal não. Até porque, Jean, chegou o bom Alexandre Matos, um cara cobra no mercado em relação ao executivo de futebol, e o Pablo Verratti também precisa de bons companheiros. Você já vem dizendo isso há muito tempo, pelo menos nas pontas, de jogadores que gostam de fazer gols e também possam fazer tabelas para ele poder ter mais oportunidades. Mesmo com as poucas oportunidades que ele teve esse ano, ele em 20 jogos fez 10 gols, ou seja, o crescimento pode ser maior. Ofensivamente, esse elenco do Vasco era muito pobre. Tanto que o Ramon Dias tentou arrumar essa equipe de trás para frente. Ele chega, qual é a primeira ação dele? Colocar o Bambu de lateral direito. O que eu penso que passou na cabeça do Ramon Dias? Eu vou segurar, vou tomar poucos gols, porque ofensivamente as minhas opções não são grandes. Tanto que assim, se a gente parar para pensar, quais eram as jogadas do Vasco? Cruzamento na área para o Verratti, principalmente do Piton. O Puma também tinha qualidade, mas não fez isso muito. E também a questão da correria do Peck. Tirando isso, não era uma equipe que oferecia grandes coisas ofensivamente. Tanto que o elenco do Vasco, o tanto de gols que a galera lá da frente fez foi muito pouco. O Verratti foi aí o artilheiro jogando um turno com a camisa do Vasco no Brasileiro da Série A. Então assim, Emerson, eu acho que esse entrosamento é fundamental. Agora, o curioso é que, pelo menos nas especulações, até agora, não tem se falado em atacantes, né? Tem muito se falado em meio-campistas, zagueiros, mas atacantes, principalmente do lado de campo, para poder auxiliar o Verratti, não tem nenhum nome, por exemplo, assim, um grande nome sendo especulado no Vasco. Talvez seja o trabalho que está sendo feito meio que de formiguinha, escondido, até porque, nesse momento no futebol brasileiro, quem segura a informação sai na frente um pouquinho também, né? E assim, se você perguntar para mim, dentro desse elenco, o que eu imagino de prioridade absoluta é o atacante de beirada com compromisso com o gol. Só que assim, no futebol brasileiro a gente tem pouquíssimos jogadores que são bons de beirada, que fazem a recomposição e que ainda possam dividir com o centroavante, com o 9, o gol adversário. Então é uma posição carente, realmente, como você falou, a gente vê pouquíssimas opções. Vou dar um exemplo para você. O Palmeiras, que vem dividindo o protagonismo do futebol brasileiro há um bom tempo, a partir da hora da contusão do Dudu, demorou até o Breno Lopes ser encaixado ali e conseguir jogar nessa equipe do Palmeiras. O Fluminense, campeão da América, tem o Keno, também tem dificuldade de jogadores pelo lado do campo. O rival tem o Bruno Henrique e o Cebolinha, ali até que está bem servido. Mas a gente parar para olhar, pouquíssimas opções. O próprio São Paulo tem quem que faz pelo lado do campo? O Corinthians com o Romero, que passa longe de ser um grande jogador. E a gente pode ficar aqui puxando o Santos, que é um grande de São Paulo, acabou caindo. Speedy Mendonça. Tem o Marcos Leonardo, que é um grande atacante. Mas pela beirada, Emerson, o Grêmio, Ferreirinha, o Internacional, o Ener Valencia até faz essa função, mas também joga mais por dentro. Jogadores de beirada hoje no mercado é arara azul, Emerson Rocha. E por falar em jogador de beirada, você citou o Palmeiras, citou outros times. Tem gente de olho até no Gabriel Peck, né, Jean? Perfeito. Por quê? Porque o Gabriel Peck é um jogador muito tático. Eu até brinquei em alguns grupos de Vasco que eu participo. O Gabriel Peck é o Breno Lopes canhoto. O que o Breno Lopes consegue desempenhar pelo lado do campo é o que o Gabriel Peck consegue desenhar pelo outro lado. Jogador de muita força, de muita velocidade. E se a gente der uma olhada aí, é o tipo de jogador que o português ia adorar ter na equipe do Palmeiras. Então, assim, por isso que eu acho que às vezes ele é muito injustiçado pela torcida do Vasco. Isso não quer dizer que ele é unanimidade, que ele tem que jogar todos os jogos. Não, o Vasco precisa ir ao mercado para buscar esse jogador dessa mesma posição para dividir com o Peck essa responsabilidade. Agora, falar um pouquinho para fechar esse primeiro bloco sobre o sistema ofensivo do Vasco. A gente tem um francês hoje que é uma estrela do futebol mundial no elenco do Vasco. Deixou a desejar em 2023. Como é que você projeta o Payet, que vem mostrando em alguns vídeos aí, treinando muito bem, muito forte, para chegar em 2024 bem fisicamente? Mas você aposta que o Payet pode ser uma grande arma para o Vasco ter ofensivamente para 2024? Pode. Eu te confesso, Emerson, que eu achei que ele ficou abaixo daquilo que eu imaginava. Eu não vou usar a palavra decepção porque é meio forte,
Mas eu achava que o Payet ia ajudar mais. Mesmo assim, 6 pontos vieram pelos seus pés. O gol contra o Fortaleza e o gol contra o América Mineiro. Só que assim, tem um pacote que a gente precisa analisar. Língua, uma barreira absurda, muito tempo sem jogar, esse calendário maluco do futebol brasileiro. O Vasco jogou quarta-feira contra o Cruzeiro, jogou sábado contra o Atlético Paranaense, jogou terça contra o Corinthians e jogou domingo novamente no Sul contra o Grêmio. Ou seja, o Vasco atravessou o Brasil em 7 dias fazendo 4 jogos em altíssimo nível, jogo de Série A. Então assim, eu acho que ele melhor adaptado, Emerson. Eu tenho muita esperança que o Payet vai ajudar muito ainda no ano de 2024. Eu falei que era para fechar, faltou uma pergunta, porque hoje você participou lá do Fora do Jogo podcast com o nosso amigo JP Scofano e falou sobre algumas decepções. Você falou até sobre a questão do Payet. E o Orediano, hein, que quebrou o braço no jogo contra o Cuiabá, ficou o restante da competição sem atuar. Acredita que seja jogador que até tem algumas situações relacionadas ao futebol argentino, de olho nele. O Orediano pode ser um jogador que vai acrescentar esse Vasco em 2024 ou não? Eu não acredito que ele vai acrescentar. Agora sim, isso não quer dizer que eu estou cravando uma certeza. A minha maior alegria, Emerson, inclusive eu falei isso essa semana numa live que a gente fez no Atenção Vascaínos com o Gilmar Ferreira, aqui no News. Eu falei assim, olha, a minha maior alegria é eleger o Orediano o craque do Campeonato Carioca 2024. Particularmente, acho que isso não vai acontecer. E as pessoas acabam colocando alguns parâmetros. Primeiro, ele é menino. Não, ele não é menino. Ele vai fazer 24 anos ano que vem. Ele é mais velho que Peca, ele é mais velho que Figueiredo, ele é mais velho que Miranda, ele é mais velho que muita gente desse elenco. Até o Praxedes. Até o Praxedes, é mais velho que o Praxedes. Segundo, o Conca, torcedor, não seja traído pela memória. Busque no YouTube o que o Conca jogou com a camisa do Vasco. Não é nem parecido com o que o Orediano entregou. O Conca decidiu, tanto que os últimos 2 meses do Conca com a camisa do Vasco, ele fez gol contra a Fluminense, ele fez gol contra a Palmeiras, ele fez gol contra o Atlético Mineiro, ele fez gol contra a Santos, ele decidiu em 4 ou 5 jogos para o Vasco no altíssimo nível. Então assim, não dá para comparar. Agora, com mais uma adaptação, tem a questão que saiu do Vélez, não sei o quê. Ok, eu não acredito. Agora, se tem situação na Argentina, Emerson, e o Vasco pode daqui a pouco trocar ele com um jogador, eu não pensaria 2 vezes. A gente vai fazer uma pausa nesse Avenews, daqui a pouco a gente volta com algumas informações importantes que saíram no dia de hoje, mas claro, com os comentários do Jean Faísca. Mais um recado importante aqui nesse Avenews. Quantas vezes a gente não precisa de um dinheiro, né? Aquele dinheiro naquela hora que você tem que ter e não tem. Deu infiltração na cozinha, precisa fazer uma obra? O carro tá batendo, não tá legal, precisa trocar o carro. Cadê o dinheiro? Aquele amigo que te emprestou uma grana e você ainda não pagou, vai encontrar com o cara. Chato, né? Constrangedor. Ou então, aquela conta que se você pagar antes, você tem um desconto maneiro. Então, dinheiro na mão você precisa ter. Mas como você vai ter? Olha, não é tão difícil não. Se você tem saldo do fundo de garantia, você consegue antecipar seu direito, esse dinheiro. Em até 24 horas, a solução está com a Mais Ágil. Entre em contato com eles. Você está vendo aí o telefone na tela. E também na descrição desse vídeo tem um link que leva você direto ao WhatsApp. A Mais Ágil tem experiência, tem capacidade de fazer essa antecipação sem problema nenhum. E você vai ter essa grana para cumprir aí os seus sonhos ou então para pagar as suas dívidas. Mais Ágil, ajudando você a antecipar o dinheiro do fundo de garantia. A Cordilheira dos Andes atrai amantes do vinho do mundo todo. A Argentina abriga 1.300 vinícolas e só na região de Mendoza estão 900. A capital do Malbec tem esse título pela qualidade das uvas. A pureza da água de degelo, aliada ao clima perfeito para o plantio, é o segredo para a produção de vinhos tão saborosos. Em 5 noites, é possível desfrutar as melhores degustações com almoço harmonizado e passeios noturnos. O Dicas de Mendoza tem consultores especializados que vão desenvolver um roteiro personalizado para o seu estilo. Acesse o QR Code e venha brindar em Mendoza. Voltando aqui nesse Avenews, eu peço para você mais uma vez se inscrever, embaixo aqui no canal, é de graça, não custa nada. Deixa o like nesse vídeo, estamos fazendo uma forma aqui diferente nessa sexta-feira, um troca de ideias, trazendo algumas informações importantes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, todo lado da fera. Jean Faísca está aqui no Rio de Janeiro para acompanhar também a nossa festa de final de ano. Amanhã, de manhã até a tarde, vai ter churrasco, vai ter futebol,
Vamos ver se o Jean Faísca sabe jogar bola mesmo. A gente vai trocar uma ideia aqui também no canal Atenção Vascaínos e, claro, trazendo algumas informações para vocês. A primeira, Jean, é sobre o goleiro Ivan. O Vasco quer a permanência desse jogador para o ano que vem. Só que o Ivan está emprestado pelo Corinthians. O próprio Ivan já declarou algumas vezes, pelo menos internamente para algumas pessoas ligadas ao staff, que quer jogar no ano de 2024. E o Vasco tem o Léo Jardim. E aí pode ficar impossibilitada essa situação do Ivan jogar. Ele pode procurar um clube para poder jogar. Alguns clubes já começaram a sondar. América Mineiro, Santos, outros clubes também. Ele pertence ao Corinthians. Como é que você vê essa situação do Ivan? Acho que o Vasco tem que fazer algum tipo de contrato com ele para, por exemplo, jogar o Campeonato Carioca, as Copas ou a Copa do Brasil, enfim. Como é que você faria essa questão de buscar a renovação de contrato com o Ivan, ô Jean? Eu acho que seria muito importante, seria uma segurança. Agora, Emerson, eu entendo o Ivan ele querer jogar. Ele sai da Ponte Preta, ele era monitorado pelo Barcelona. Ele era convocado pelo Tite para a seleção olímpica, mesmo sem ter idade, porque era uma daquelas posições que você poderia queimar um jogador acima, né? Aí ele vai para o Corinthians, simplesmente para ser banco do maior jogador da história do Corinthians, que é o Cássio. Isso é um fato, não dá para brigar com números. Não sou eu que acho o Cássio. O currículo do Cássio credencia ele a ser o maior jogador da história do Corinthians. Aí ele vai para o Zenit, da Rússia, que lá está o goleiro da seleção russa. Ou seja, a gestão de carreira do Ivan não é legal, porque parece que onde ele chega, aí ele chega no Vasco. O torcedor compra o barulho, todo mundo querendo o Ivan. 3 jogos, aparece o Léo Jardim. Todo torcedor vascaíno torceu o nariz. Eu, então, torci o nariz, torci a boca, torci tudo. Eu achei, vamos interromper essa sequência para esse Léo Jardim, e o tempo mostrou que quem bancou o Léo Jardim estava com a razão. O Vasco hoje está muito bem servido de goleiro. Então, assim, eu ficaria com o Ivan, faria todo o esforço, desde que ele quisesse ficar também, né, Emerson? Porque eu entendo perfeitamente. Olha, vou agradecer muito, porque nesse período que ele ficou aí, teve momentos que o Léo Jardim oscilou. Jogo contra o Goiás, tomou um gol que não poderia. Jogo contra o Cruzeiro, eu estive em São Januário, gol de falta. E a gente não viu uma cara feia do Ivan, não viu uma declaração errada, muito pelo contrário. Verdade. Sempre trabalhando, sempre ali no aquecimento, na pegada, a gente percebia um cara 100%. Então, se não for no Vasco, que o Ivan seja feliz porque merece. Verdade. Outro jogador, a gente já discutiu isso muito, sobre a questão do Praxedes. É um jogador que pertence ao Red Bull Bragantino, está emprestado ao Vasco, tem um contrato, inclusive, com um valor fixado. E o Vasco vem negociando porque é um jogador que o próprio técnico Ramon Dias quis contratá-lo pelo Vasco, quer a permanência desse jogador. Só que o valor é muito alto. O Alexandre Matos, um cara, como já disse, é um grande executivo de futebol, conhece os meandros do futebol, vai ter que negociar. E acho que a questão do valor é o principal empecilho para a aquisição desse jogador, né? O 25 milhões de reais, eu particularmente acho totalmente fora. Eu acho que menos da metade disso dá para fazer um investimento, porque ele é um tipo de jogador que o Ramon Dias talvez queira usar em momentos específicos. E é difícil você ter hoje volantes que têm o trato que o Praxedes tem com a bola. Só que ele é lento. E isso também no futebol de hoje não encaixa muitas vezes. Vou dar um exemplo para você, Emerson. Por que o Red Bull Bragantino acabou liberando ele para a equipe do Vasco? Você olha aquela equipe do Red Bull Bragantino jogando, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, perdão, todo mundo com muita alegria nas pernas. Então não cabe o Praxedes ali. Então eu tentaria o Praxedes só pela questão do Ramon Dias, que conhece, confia. Agora, o valor que o Red Bull Bragantino pede, de maneira nenhuma. E o último jogador, também que é negociação e também tem notícia hoje, é o Maicon. O Vasco também quer permanência desse jogador. É um jogador que tem seus direitos ligados ao próprio jogador, não tem nenhum clube intermediando essa situação. O contrato dele termina agora no final do ano. O Maicon também é um jogador que o Vasco quer permanência. Eu acredito que todo torcedor do Vasco, inclusive o próprio Ramon Dias, também quer, né? Fez uma reta final espetacular. Estava completamente fora de forma quando chegou. Olha como o futebol é engraçado, né, Emerson? Eu fico imaginando as pessoas no Santos. O Santos que foi rebaixado, o Santos que tinha uma das defesas mais vazadas do Campeonato Brasileiro, e o Maicon era a 4ª, 5ª opção. Vem para o Vasco e termina o Campeonato Brasileiro como protagonista, Verdade. Jogando muita bola. Eu tenho como prioridade para o ano que vem de contratação do Vasco, além desses extremos, esses pontas que a gente falou anteriormente, zagueiro rápido. Eu acho que o Vasco precisa contratar zagueiro rápido. E eu tentaria a permanência do Maicon no Vasco. Não como titular absoluto, Emerson. Eu acho que não. Eu acho que para disputar a posição com outros jogadores, até porque a gente sabe que no final da reta do campeonato sentiu algumas dores, levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Corinthians, que possibilitou ele jogar.
Mas assim, sem nenhuma loucura, agora dentro do orçamento, eu acho que seria um jogador bem bacana, inclusive Emerson, pela liderança. Outro jogador que a gente via pelos bastidores que exerceu uma liderança positiva. Eu vou falar rapidamente de 2 jogadores aqui que queria a sua opinião. A questão do Léo, chama atenção que o Bahia, por exemplo, já começou a demonstrar interesse. Tem até o futebol de fora do país também com interesse no Léo. O Léo é um jogador que eu acho que também deveria ficar no Vasco, também pela questão da liderança e também até pelo próprio futebol, né, Jean? Muito. A gente tem que perceber os movimentos do Ramon Dias agora no mercado e do Alexandre Matos. Se for para jogar com 3 zagueiros, o Léo é excelente. Arrasta, tem velocidade, faz cobertura de lateral. O Vasco dificilmente vai achar um zagueiro canhoto com as características do Léo se o Ramon Dias quiser jogar com 3 zagueiros. Mesmo jogando com 2, já é jogador do Vasco, está ambientado, comprou a ideia do clube. Eu tentaria ficar com ele, só se vier uma proposta, Emerson. Pagou 16 o Vasco. Tem alguém que quer pagar 25, 30. Aí. Ok, é do jogo, mas que eu tentaria. E o Paulo Henrique, lateral direito, que o Vasco também está tentando negociar junto ao Atlético Mineiro. Também é um jogador que o Vasco precisa focar para poder permanência, né? Porque a lateral direita do Vasco com o Paulo Henrique e o Puma pode ser uma situação mais tranquila, né? Tá fechado. Eu ficaria com esses 2 jogadores, até porque o Puma oscilou, jogou muito mal, mas as 2 partidas que ele fez na reta final do campeonato, contra o Cruzeiro fez gol, contra o Corinthians fez gol. Aliás, nem deveria ter saído contra o Corinthians. Tava jogando muita bola aquele dia. Então, assim, eu acho que o que o Vasco puder fazer para ficar com esses 2 laterais, tem que fazer sim. Só até porque 2 laterais que se encaixam até numa sequência de botar os 2 no mesmo jogo. E assim, Emerson, são características diferentes. Você quer ser mais controlador, você quer ter mais a bola, coloca o Puma. O Puma sabe de por dentro, não tem tanto pulmão. Você quer recolher um pouco a equipe e sair no contra-ataque, coloca o Paulo Henrique. Eu acho que fecha, não são características parecidas, e eu acho que o Vasco estaria bem servido na lateral direita. Agora, uma informação, você falou sobre a questão de zagueiros. O Vasco, em princípio, pelo menos estava tentando sondar a questão do o Júnior Alonso, jogador paraguaio de 30 anos, que jogou aqui no futebol brasileiro no Atlético Mineiro, pertence ao Krasnodar da Rússia. Ele veio até para o Brasil e chamou a atenção essa situação. A gente entrou em contato com o agente do jogador e ele foi claro e específico. Ele veio ao Brasil para passar férias no Nordeste. Não tem nenhuma negociação em risco nesse momento. É um jogador que você te agrada, Jean? Se o Vasco, por exemplo, tentar buscar essa contratação? Me agrada, eu acho bom jogador, só que não é esse zagueiro rápido que eu estou falando, Emerson. A gente precisa de zagueiro de outra característica. Eu acho que se a gente trouxer Júnior Alonso e Maico, já fica meio parecido, entendeu? Tudo bem que o Maico tem um jogo aéreo melhor que o Júnior Alonso, mas o Júnior Alonso tem mais recuperação, tem um passe bom, um jogador de muita imposição também. Eu acho que ficariam 2 jogadores com a mesma característica. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa de jogador rápido. Fico batendo nessa tecla, porque possibilita também a equipe sair um pouco mais, marcar um pouco mais à frente. Enfim, é um bom jogador o Júnior Alonso. E a outra informação que a gente já trouxe desde ontem é a questão do Fernando, 36 anos, está rescindindo o contrato com o Sevilha, está acabando o contrato, não deve ficar na Espanha. O Vasco vem monitorando, mas o próprio agente do jogador também falou que até agora não tem nenhum tipo de contato sobre esse jogador. 36 anos, jogou em vários clubes do futebol europeu, principalmente no Manchester City com o Guardiola. Mesmo com essa idade de 36 anos, seria uma grande contratação, ou Jean? Grande contratação. Quem vem lá de fora e está bem fisicamente, que é o caso do Fernando, você olha para o Fernando, ele é um atleta. Ele vai chegar aqui e vai deitar. Aí me preocupa a história do Souza. Como eu falei de Maico e Alonso, eu não sei se casa Souza e Fernando. Porque daí a gente já começa a criar aqui um meio de campo. Souza, Fernando e Payet. A gente está falando de mais de 100 anos. Futebol não se faz com meio de campo com mais de 100 anos. Por mais qualidade que todos eles tenham junto. Então, assim, se tiver a possibilidade de trazer o Fernando, eu acho que não tem a necessidade de trazer o Souza. São encaixes de elenco que a gente precisa estar bem atento. Para a gente fechar esse AVNews, a hora do abraço em nome do Renda Extra. O Renda Extra que faz você ganhar aquela graninha bacana todo final do mês. Faz o seguinte, você faz um curso. Para fazer esse curso, tem um link na descrição desse vídeo. Você vai lá, clica, compra esse curso por um preço muito baratinho e pode ganhar até R$4.000 por mês com o Renda Extra, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. A hora do abraço eu vou abrir para você, Jean. Qual o abraço que você manda hoje, nessa sexta-feira? Você aqui, direto do Rio de Janeiro. Cara, vou mandar um abraço pro Rodrigo Santana, que abriu as portas aqui da casa dele. Estúdio Bruno Santana. Estúdio Bruno Santana. Pro Luciano, parceiro aí que trabalha junto com o Rodrigo. Passou o dia inteiro com a gente hoje aqui. Enfim, para todas as pessoas que gostam do nosso trabalho aqui na Atenção Vascaínos, amanhã, você que ainda não é membro, por favor, seja membro. Amanhã vai ter uma confraternização muito legal aqui na Barra também. Futebolzinho, churrasco, chopp.
Enfim, o abraço hoje é para toda a galera que acaba proporcionando pra gente passar um final de semana desse tão bacana. E além desses, quero mandar um abraço pro Jubal Cabral, que já tá aqui no Rio de Janeiro, saiu lá do Pará para acompanhar, e também o nosso Lúcio Cavicchioli. O Lúcio Cavicchioli que não gosta de beber, não, o Lúcio Cavicchioli tomou 88 chopes hoje em São Januário, mas também para encher o tal. Oh, o homem, cara, não é fácil. O tanque é grande. Porque assim, a galera não pode falar que é gordo, é parrudo. É um cara parrudo, entendeu? O Lúcio, que é meu conterrâneo lá de Santa Catarina, de Itajaí. Pô, grande abraço. E mandar um abraço também para a cidade de Orleans, cara. Não sei se você viu o Bom Dia Gigante de hoje. A galera se reuniu lá para acompanhar o jogo contra o Bragantino. Coloquei o vídeo no Bom Dia Gigante e fez um sucesso danado. A galera de Santa Catarina é Vasco mesmo, né? Vasco demais. Eu falei hoje lá no Fora do Jogo as questões das capitanias. E lá, Orleans, próximo a Criciúma, sabe? Galera sempre pega junto mesmo. O Brasil é Vasco, Emerson Rocha. É, com certeza. Então eu peço mais uma vez para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. Hoje, sexta-feira, um Avenue diferente com o Jean Faísca presente aqui no Rio de Janeiro para trocar uma ideia com a gente. A gente fez esse vídeo aqui especial para vocês ligados aqui no canal. Bacana demais. Amanhã vai ter Faísca Taon falando sobre o bicampeonato brasileiro de 1989, porque amanhã é aniversário do Bi, hein? Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Grande abraço, tamo junto, fecha a conta e passa a régua. Valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!